Queridos irmãos, eu tenho aqui 5 lições extraordinárias de Mateus, capítulo 16, versículo 21. E desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos de que era necessário seguir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, sacerdotes e escribas, morrer e ao terceiro dia ser ressuscitado. Esse tipo de discurso, ele nunca foi compreendido pelos discípulos. Tanto é fato que houve dispersão dos discípulos no tempo de sua morte. Mas é importante colocarmos aqui geograficamente o ministério de Cristo e compreendermos que Mateus capítulo 15 e 16, nós temos a manifestação geográfica de um joelho ministerial na vida de Cristo. É uma mudança de fases. Se eu pudesse aqui a grosso modo destacar o ministério de Cristo, nós teríamos aqui a grosso modo 3 fases. A fase inaugural na Galileia, a fase popular, onde o seu renome se estende na Galileia, Traconíades, Tureia, Idumeia, Samaria, na região de Decápolis, em Tiro e Sidom. Tanto é fato que, aqui no começo do capítulo 16, ele faz um censo aos seus discípulos a fim de que eles pudessem dizer acerca de quem as pessoas diziam ser o Filho do Homem. Mas aqui no capítulo 16 e no versículo 21, eu tenho 5 lições extraordinárias. A primeira lição está na palavra tempo, desde esse tempo. Eu tenho aqui um indicativo de fases. É compreender que a vida é feita de fases, querido. Você não pode determinar o todo pela fase. É importante você aprender a definir que a vida é feita de fases. Qual é a fase? Agora é a fase da mudança. É importante que até para gerar a eletricidade você precisa administrar a corrente positiva com a corrente negativa. Se a vida é feita de fases, assim como existe dia, existe também noite. Qual é a fase da vida de Jesus? É uma fase de mudança. Ele precisa mudar. Ele coloca para os discípulos uma proposta que está para além da compreensão dos discípulos, porque nem todos têm condição de assumir o propósito que Deus tem nos entregado. A segunda lição do texto está na palavra necessário. E quando eu li essa palavra necessário, eu fiquei pensando se eu estou fazendo o que eu quero ou o que é necessário. Logo, eu descubro aqui uma segunda característica: descobrir se o que você faz é o que você quer ou o que é necessário. Porque nem tudo que eu desejo é necessário, mas tudo que é necessário eu preciso desejar a fazer. Não basta fazer o que gosta, é preciso gostar do que faz. A grande tacada de quem consegue administrar esses espaços no tempo é conseguir fazer o que deseja, unir com o que é necessário, casar o que é necessário com aquilo que você deseja. A terceira lição desse texto é importantíssima, está na palavra seguir para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele não vai seguir para lá para ser mais popular, ele vai seguir para ser confrontado. E melhor do que isso, ele sabe o que espera em Jerusalém. Logo eu consigo descobrir aqui uma terceira chave de sucesso e de crescimento. É preciso abandonar a zona de conforto. Nenhum resultado pode ser alcançado se você não abandonar a zona de conforto. A zona de conforto, o platô, é o principal adversário de qualquer cristão. Você percebe que toda a prosperidade decorrente no Antigo Testamento aos filhos de Israel fluíram de uma zona de adversidade. Deus não quer ninguém em zona de conforto. Deus quer você crescendo, amadurecendo, progredindo, trabalhando, plantando. Abandone a sua zona de conforto, porque tem coisa grande de Deus para você do outro lado. A quarta característica desse texto é sofrer dos anciãos, sacerdotes e escribas. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Não se conquista grandes coisas sem assumir grandes riscos. Jesus está assumindo riscos. Se ele fosse político, perderia seus votos. Se ele fosse um diplomata, perderia suas relações. Se ele fosse um jornalista, perderia sua audiência. Se ele fosse um populista, perderia o seu ibope. Se ele fosse um estadista, um governador, perderia o seu reduto eleitoral. Por quê? Porque ele está abandonando uma zona de segurança
para assumir grandes riscos. Você não alcançará grandes propósitos sem assumir grandes riscos. Quinta característica desse texto está no versículo 22 e 23, que é a própria fala de Jesus com Pedro. Pedro, quando vê Jesus trazendo esse tipo de plataforma de trabalho, ele chama Jesus no particular e diz assim: mestre, não faça isso contigo. E Jesus, olhando para Pedro, diz: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Sabe qual é a quinta chave de sucesso nesse texto? Nem toda palavra positiva é de Deus para a sua vida. Às vezes você não vai ouvir a palavra que você quer, mas escutarás aquilo que você precisa. Nem todo mundo que diz vai dar certo é certo. Deus é pedagogo. Deus não faz aquilo que você pretende que ele faça. Deus faz aquilo que ele quer fazer, mesmo quando o que Deus quer fazer confronta radicalmente com a forma de você pensar. Anote essas 5 chaves para você receber essa vitória. Primeiro, compreender que a vida é feita de fases. Segundo, definir se o que você faz é o que você deseja ou o que é necessário. É preciso abandonar a zona de conforto. Não se alcança grandes resultados sem assumir grandes riscos. E, quinto e último, compreender que nem toda palavra positiva é direção de Deus para você. Que Deus possa te abençoar, no nome de Jesus.